Olá pai, olá mãe, que bom que você já está na nossa terceira aula. Essa aula será muito produtiva e fundamental para você desenvolver uma conexão com seu filho. Agradeço muito a você a gente ter passado pelas nossas duas aulas anteriores, onde eu falei sobre a forma de melhorar a mobilidade do seu filho com autismo, a forma dele conseguir segurar um objeto em mãos, desenvolver essa habilidade dos movimentos mais finos. E na aula de hoje eu vou estar passando para vocês como criar conexão, como lançar estratégias específicas para fazer com que seu filho desfrute de uma melhor maneira das atividades que a gente fez até hoje e que você consiga aprimorar cada vez mais essas atividades, desenvolvendo estratégias para impor objetivos e a gente quebrar grandes barreiras. E é isso que eu quero fazer com vocês, a gente ultrapassar limites, colocar grandes desafios para os seus filhos e também para você pai, para você mãe. Então esta aula vai ser excelente para a gente conquistar grandes resultados e não só resultados daqui um dia, uma semana, mas sim a longo prazo também, daqui um ano, ou melhor, o resto da vida, que vai ser fundamental nesse processo inicial. Eu vou mostrar para vocês uma atividade prática e simples que a gente já utilizou na aula anterior de mobilidade. Essa atividade eu vou passar todas as estratégias e demais situações que vocês vão estar vivenciando no dia a dia de vocês com seu filho, seja com seu filho de 2 anos de idade, 12 anos de idade, ou se ele tem um grau leve de autismo ou severo. Então todas essas adaptações eu vou estar passando numa atividade de corrida, pode ser a corrida sem os obstáculos, sem os conezinhos, ou até mesmo o zigue-zague que também a gente fez na aula de mobilidade. Por exemplo, para a gente estar iniciando, vamos recapitular. Para você que não assistiu a aula de mobilidade, você poderá estar retornando e clicando logo abaixo para estar logo abaixo ou do lado também, depende se você tiver com um computador ou com um celular, aí você consegue rever essa aula que vai ser fundamental para a gente dar sequência à aula de hoje e vocês terem um melhor entendimento. Bem, nessa aula eu vou mostrar como você se conectar com seu filho nesse exercício, por exemplo. Então o foco é fazer com que seu filho, primeiramente, ele corra em linha reta, ou se ele conseguir fazer o zigue-zague, também poderá fazer, contornando os conezinhos. Utilize primeiramente a preparação do local, utilizando os objetos coloridos, cones coloridos, colocar uma música ambiente vai ser fundamental para deixar o ambiente mais agradável. Coloca uma música que seu filho tanto gosta, pode colocar até um seriado passando na televisão, com a musiquinha de fundo, por exemplo, colocar alguns objetos que ele está bem familiarizado, você pode estar colocando próximo a este local onde a gente está realizando essas atividades. O cheiro do ambiente vai ser fundamental também, colocar um perfuminho bem agradável, um aroma no ambiente que deixe esse ambiente agradável também, vai trazer mais tranquilidade para o seu filho. Então aqui a gente já fez toda a preparação do ambiente, já é um passo à frente que você vai deixar para o seu filho conseguir realizar as atividades com mais facilidade, sem ele ficar tão apreensivo com aquele local. Por quê? O local ele vai trazer mais tranquilidade para o seu filho, porque ele já está decorado, já está bem propício, ele já está com um cheiro bem agradável, então a realização das atividades a gente vai conseguir com mais facilidades. Por exemplo, o seu filho de 2 anos de idade, você pode estar utilizando um percurso mais curto, bota uns 2 metros, por exemplo, de distância para ele fazer a caminhadinha, a corrida. Você pode estar utilizando os bichinhos de pelúcia, ao invés desses conezinhos, ao invés das garrafinhas, por exemplo. Você coloca ursinho de pelúcia, pode colocar um lencinho, uma toalhinha, pode colocar qualquer outro tipo de objeto que ele esteja familiarizado, para ele ir lá pegar este ursinho, este objeto, e ele vir caminhando e colocar dentro de uma caixa, de um cesto, em cima da cadeira, em cima da cama, por exemplo, ou no local que você deixar ali específico para ele estar colocando. Na sequência, você vai lá de novo, pega o próximo objeto, venha com ele, traga nesse local, e vai ser importante a demonstração. Você, pai, primeiro fazer a execução, ir lá, pegar um objeto, chamar a atenção do seu filho, mostrar para ele, trazer o objeto e colocar no local desejado.
Então gesticulando este movimento, esta ação, ele vai automaticamente estar gravando e já conseguir entender o que vocês querem. E na sequência você poderá segurar na mãozinha dele, ou pegar ele no colo, segurar na cintura, direcionar até onde tem que pegar o objeto e trazer para a gente colocar no devido local. Ah, mas meu filho, ele não atende os comandos, Rodrigo. Como eu posso estar utilizando? Bem, o simples fato de você estar caminhando, após ter simulado esta ação, este movimento, você pegar um objeto e fazendo sons, batendo no seu corpo, por exemplo, batendo palma, isso aqui já vai chamar a atenção dele. Você começa a fazer várias repetições até chamar a atenção do seu filho. Não é somente uma repetição e deu. Não, às vezes você vai precisar fazer 3, 4, 5, 6 repetições até despertar o interesse dele, até chamar a atenção dele. E a todo momento você se dedicando, fazendo gestos sonoros, pode ser batendo palma, cantando uma música, laiá, laiá, depende o que o seu filho vai se interessar mais. Aí você identificando isso, vai ser estratégias para você estar utilizando nas mais diversas atividades que você for realizar no dia a dia, até nas atividades que a gente realizou nas aulas anteriores. Bem, seu filho é muito hiperativo, ele gosta de correr, ele não se concentra, ele não gosta de ficar muito tempo na mesma atividade. Você poderá utilizar duas formas diferentes. Faz uma estação de exercício aqui, com 3, 4 objetos lá para ele pegar e já direciona uma outra linha para um outro lado da casa com mais 3, 4 objetos para ele pegar. Porque dele vem aqui, pega 1, 2, volta, depois ele já muda de direção. Fica um trabalho mais dinâmico. Então essas adaptações vão ser fundamentais para vocês. E a forma de se conectar com seu filho é muito importante. Essa primeira ação. Porque vocês já prepararam o ambiente, deixaram propício, agora é o momento de se conectar com o seu filho. Bem, como se conectar? Como chamar a atenção dele? Primeiramente, você começa nos locais que você está com os objetos. Você, pai, começa a movimentar os objetos, começa a segurar na mão, começa a analisar, começa a fazer as corridinhas, pegar o objeto, pular, mesmo seu filho estando um pouco mais distante, brincando com outras coisas, mas vai ser uma forma de você chamar a atenção dele e criar uma conexão. Isso eu chamo as técnicas de rapport, porque na sequência seu filho já vai começar a vir para próximo de onde você está para realizar esta atividade. E você continua gesticulando, começa a dar uns pulinhos, começa a pegar objetos diferentes, por exemplo, para realizar essa atividade, começa a cantar, começa a bater palma. Então isso já vai aos poucos fazendo com que o seu filho fique familiarizado com aquela atividade, comece a chamar a atenção dele, vocês acabam entrando em sintonia e ele comece a vir de forma autônoma, automática para a realização dessas atividades. Então isso vai ser muito fundamental e preciso vocês terem um pouco de persistência e paciência nesse momento inicial para fazer todo esse trabalho de se conectar com o seu filho. Então, primeiro é chamar a atenção, é desenvolver essas estratégias para chamar a atenção do seu filho. Bem, a gente evoluindo um pouco mais, temos, como a gente fez na aula anterior também, o fato de segurar uma bolinha na raquete, caminhar, correr, mas quando acontecer de a bolinha cair ao chão, como que seu filho vai se comportar? Seu filho chora, fica frustrado, por exemplo, ele quer ir para outra atividade, então o que a gente tem que fazer? Por exemplo, seu filho deixou a bolinha cair, você de forma automática, você pode estar pegando um outro objeto que você tenha no seu bolso, que vai ser uma carta na manga, vamos dizer assim, e você já continua a partir dali. Ah, filho, agora a gente vai fazer diferente, olha só o que eu tenho aqui, eu tenho uma surpresa para você, e você já coloca, para não deixar ele entrar naquele processo de crise. Você sempre tem que ter uma carta na manga. Ah, meu filho entra em crise, Rodrigo, com facilidade, mas você precisa ter essa carta na manga para colocar no momento ideal. Deixou cair a bolinha, você vai lá e coloca uma outra bolinha, um outro objeto para mudar todo o foco dele.
aos poucos também, você pode desafiar seu filho, pode estar colocando ao meio do percurso alguns objetos, uma barreira para ele fazer a caminhada e ter que pular por cima, ou colocar lá o final de onde ele está fazendo a corrida, onde ele tem que chegar, ele chegando lá ele dá alguns pulos para quebrar um pouco mais essa tensão de só ir e voltar, mas sim incrementar outras atividades, outras habilidades. Então seu filho vai e volta, chega, ele dá uns pulinhos em cima da cama elástica, em cima do travesseiro, para ficar mais dinâmico, para chamar um pouco mais a atenção dele também. Ele vai lá, volta, faz os pulinhos novamente, assim fica um pouco mais dinâmico, mais atrativo para ele realizar essas atividades. Eu tenho um e-book que eu deixei um link nos grupos de WhatsApp, você poderá estar acessando para baixar novamente esse e-book, onde eu trago as informações de 5 dicas fundamentais para evitar situações desagradáveis com seu filho autista. Bem, nas maneiras práticas, como que isso vai estar ajudando vocês? Diante das atividades, as atividades com objetivos que eu passo aqui para vocês no dia a dia, vocês vão trazer para a realidade de vocês, para o dia a dia. Por exemplo, seu filho foi no shopping, ele deixou virar um copo de refrigerante, deixou cair uma batatinha no chão, por exemplo, ele fica frustrado, ele entra em situação de crise, e fica em pânico, você pai, você mãe, briga com ele chora. Bem, como a gente lidar diante dessa situação? A gente precisa lançar estratégias para fazer com que seja natural. Caiu um refrigerante no chão, seu filho haja naturalmente, ele sabe que caiu no chão, poderá limpar, poderá comprar outro refrigerante, tem mais refrigerante na latinha, poderá tomar e que tá tudo certo, tá tudo bem. Não precisa ninguém brigar, porque se você brigar diante daquela situação, ele vai entender que sempre que ele deixar cair alguma coisa no chão, vai haver uma punição para ele. E ele vai ficar muito nervoso diante daquela situação e ele não vai saber entender o que precisa ser feito. E você pai, você mãe, precisa dar o direcionamento certo para ele. Caiu no chão, tá tudo certo, a gente vai lá, compra outro refrigerante, ou vai lá, toma o restinho que ficou ali na lata, por exemplo, ajuda a limpar o que tem no chão e tá tudo certo. E essas são as atividades com objetivo. Quando a gente for caminhar com uma raquete e ter uma bolinha em mãos, por exemplo, caiu a bolinha ao chão, seu filho, ele poderá juntar a bolinha, colocar na raquete e tá seguindo adiante com aquela atividade. Por exemplo, essa atividade que eu acabei de apresentar para vocês, com a raquete e a bolinha, onde o objetivo é fazer com que seu filho equilibre uma bolinha ou objeto acima e se acontecer cair essa bolinha ao chão, tá tudo certo, você dá a bolinha novamente para o seu filho, ele coloca na raquete, ele segue em diante na atividade. E isso vai ajudar ele a sobressair diante da situação do shopping, que foi lá, tomou refrigerante, caiu ao chão, ele pegou outro copo, continuou tomando o restinho do refrigerante e tá tudo certo. Isso vai ajudar muito ele tem esse entendimento das coisas e não ficar frustrado diante de tal situação. E você pai, você mãe, não precisa brigar com eles. Eles precisam sim ter um direcionamento, entender o porquê e tá tudo certo. Vou passar também uma situação, por exemplo, com uma criança com nível de autismo mais severo, o que vocês podem estar realizando para ela fazer uma atividade de corrida, por exemplo. Você poderá fazer da seguinte forma, dar uma caixa ou dessa caixa de papelão você fazer um dado e fazer com que ela, ao ponto inicial, ela jogue esse dado para cima para liberar o estresse, para liberar toda essa energia e na sequência fazer essa corrida. Não precisa ser sempre na mesma direção. Faça uma corrida até determinado ponto, volte, dá novamente o dado para ela em mãos e faça com que ela arremesse forte, arremesse esse dado contra a parede e faça uma outra corrida em outra direção. E assim você vai realizando movimentos, repetições, até se sentir confortável. A questão do seu filho, quando ele tem um grau de autismo mais severo, então você também precisa entender o tempo que ele precisa compreender aquela atividade, entender aquela atividade. Eu vou estar citando um exemplo para vocês de uma criança de 14 anos de idade que ela treina comigo
ela tem um grau de autismo severo, ela é agressiva também, e quando ela vem para a academia, eu trago ela. O primeiro objetivo é fazer com que ela deite no meu colo, eu consiga fazer um carinho nela, consigo acalmar ela. E logo nos 10 minutos iniciais da sessão de treinamento, ela já está deitada no meu colo, brincando com umas pecinhas de Lego. Eu deixo ela bem tranquilinha, coloco um som ambiente agradável, coloco uma decoração legal naquele local que a gente está ali deitado. E na sequência a gente já começa a desenvolver essas atividades. Por quê? Eu trouxe ela do dia que ela estava meio agitada, estava em crise durante o dia, e ela veio aqui para a academia, eu regularizei a criança. Eu fiz um carinho nela, fiz uma massagem nela, brinquei com alguns brinquedinhos ali deitado com ela, e depois na sequência ela conseguiu fazer tudo o que eu pedi para ela. A gente corria, a gente subia escadas, a gente fazia pula-pula na cama elástica. Então é isso, a gente precisa ajustar na parte inicial para depois o desenvolvimento ser cada vez mais fácil. Seu filho, que ele tem um pouco mais de força, ou ele é um pouco maior também, tem ali em torno de 8, 12, 14 anos de idade, as atividades a gente pode fazer numa intensidade um pouco mais elevada, porque ele já tem um pouco mais de resistência, tem um pouco mais de força. Ele pode fazer uma corridinha segurando um objeto, por exemplo. Você pode estar utilizando formas lúdicas. Seu filho gosta muito do Bob Esponja, por exemplo. Você está usando... filho, a gente vai fazer uma corrida igual o Bob Esponja fez com o Lula Molusco. Ou você vai ser igual o Flash, vai correr muito rápido. Então essas estratégias de imaginação vai ser fundamental para a gente estar utilizando ao decorrer de todas as atividades e fazer com que a criança entre naquela atividade, entre no mundo da imaginação. Chegamos ao final da nossa semana, Exercícios que Transformam. Agradeço muito a você por ter chegado até aqui, ter acompanhado todas as nossas aulas, ter colocado em prática as atividades, essas experiências e também já colhido alguns resultados com seu filho. Eu, infelizmente, não consigo estar passando todo o conteúdo que eu tenho prático aqui no meu dia a dia, todo o meu conhecimento, não consigo passar nessas 2, 3 aulas que a gente teve. Como eu falei para vocês, não são em 3 aulas que eu vou estar mostrando para vocês os resultados que eu venho colhendo com meus alunos de forma presencial aqui na academia, em um período curto de tempo. No domingo à noite eu vou estar fazendo uma live fechada somente para o pessoal do grupo, onde eu vou estar passando mais dicas, informações, tirando dúvidas que vocês têm também sobre essa atividade física e dúvidas de modo geral também. Então, por isso, eu peço que vocês respondam um questionário que eu vou estar mandando nos grupos hoje por volta das 18 horas. Minha equipe vai estar mandando e eu peço a gentileza para que vocês respondam. Isso vai ser fundamental para que no domingo eu consiga estar ajudando vocês. E lembre-se, essa live será fechada somente para o pessoal dos grupos e peço também que vocês permaneçam no grupo, que eu vou estar mandando alguns links, algumas informações ainda hoje à noite, amanhã, sábado, durante o dia também, todas as informações sobre a live, um feedback sobre essa nossa semana, como foi também, e sem dúvida vai ser muito produtivo e vamos estar compartilhando grandes experiências no domingo à noite. Mais uma vez, muito obrigado. Espero de alguma forma ter ajudado a sua família, ter transformado a vida do seu filho com autismo. O meu muito obrigado. Espero também que vocês estejam na live no domingo para a gente poder estar compartilhando cada vez mais informações. Deixem comentários logo abaixo, que isso vai ser fundamental para a gente estar melhorando cada vez mais os nossos conteúdos, para estar ajudando cada vez mais pessoas e ajudando cada vez mais você. Muito obrigado, fique com Deus, até domingo. Forte abraço!